Capítulo 2. Das Finanças Públicas. Artigo 159. A administração financeira e patrimonial do município, inclusive a arrecadação de tributos e rendas, será exercida pelo Poder Executivo, através de seus órgãos de controle interno, criados por lei. Artigo 160. As importâncias pagas em atraso pela administração pública direta ou indireta, fundações e empresas sob o controle do município e suas subsidiárias, terão seus valores corrigidos monetariamente, pro rata tempore, a partir dos respectivos vencimentos, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo das demais cominações previstas em lei ou contrato. Parágrafo 1º. Havendo pagamento de qualquer importância sem o acréscimo imposto neste artigo, a diferença devida continuará a ser atualizada monetariamente até a sua integral e efetiva liquidação. Parágrafo 2º. Os contratos vigentes e celebrados até a data da promulgação desta lei, terão suas cláusulas e condições revisadas para sua adequação ao disposto neste artigo. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, às medições relativas a obras e serviços executados, pendentes de pagamento até a data da promulgação desta lei. Parágrafo 4º. As despesas dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta, inclusive fundações, deverão ser discriminadas com clareza e alocadas segundo as regiões administrativas. Parágrafo 5º. No que diz respeito à receita proveniente do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, a proposta orçamentária deverá vir acompanhada de demonstrativos que indiquem sua arrecadação nas regiões administrativas. Artigo 161. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Inciso 1º. O Plano Plurianual. Inciso 2º. As diretrizes orçamentárias. Inciso 3º. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá por regiões administrativas, bairros ou distritos, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras dela decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A proposta orçamentária será acompanhada de demonstrativos do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões e benefícios outros de natureza financeira e tributária. Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, que orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de fomento. Parágrafo 4º. O Poder Executivo e a Câmara Municipal publicarão, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido de execução orçamentária da receita e da despesa. Parágrafo 5º. Os planos e programas municipais, distritais, de bairros, regionais e setoriais previstos nesta lei orgânica serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pela Câmara Municipal, após discussão com entidades da comunidade. Parágrafo 6º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá. Inciso 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes legislativo e executivo, seus fundos, órgãos e entidades instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos ela vinculadas da administração direta e indireta. Parágrafo 7º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição,
A autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. Artigo 162. Obedecerá às disposições da Lei Complementar Federal específica a legislação municipal referente a: Inciso 1º. Exercício financeiro. Inciso 2º. Vigência, prazos, elaboração e organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Inciso 3º. Normas de gestão financeira e patrimonial de funcionamento da administração direta e indireta, bem como instituição de fundos. Artigo 163. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, à proposta do orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal na forma do regimento interno, respeitados os dispositivos deste artigo. Parágrafo 1º. Caberá à Comissão Permanente de Finanças. Inciso 1º. Examinar e emitir parecer sobre os projetos e propostas referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito. Inciso 2º. Examinar e emitir parecer sobre planos e programas municipais, distritais, de bairros, regionais e setoriais previstos nesta lei orgânica e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões da Câmara Municipal criadas de acordo com o artigo. Parágrafo 2º. As emendas só serão apresentadas perante a Comissão de Finanças, que sobre elas emitirá parecer escrito, sendo apreciadas pelo plenário da Câmara, na forma regimental. Parágrafo 3º. As emendas à proposta do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem, somente podem ser aprovadas caso: Inciso 1º. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: Alínea A. Dotações para pessoal e seus encargos. Alínea B. Serviço da dívida municipal. Inciso 3º. Sejam relacionadas: Alínea A. Com a correção de erros ou omissões. Alínea B. Com os dispositivos do texto ou da proposta ou do projeto de lei. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual. Parágrafo 5º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações dos projetos e propostas a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na comissão, da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 6º. Os projetos de lei do Plano Plurianual, de diretrizes e do orçamento anual, serão enviados. Inciso 1º. O do Plano Plurianual, na forma da Lei Complementar. Inciso 2º. O de diretrizes orçamentárias, até o dia 15 de maio para o exercício subsequente. Inciso 3º. O do orçamento anual, até o dia 30 de setembro, para o exercício do ano seguinte. Parágrafo 7º. Aplicam-se aos projetos e propostas mencionadas neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição da proposta anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 164. São vedados: Inciso 1º.
O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Inciso 2º. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que cedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A concessão de aval ou garantias para operações de crédito realizados por empresas ou entidades não controladas pelo município, salvo caso de aprovação específica pela Câmara Municipal. Inciso 4º. A vinculação da receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal. Inciso 5º. A abertura de crédito adicional suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A utilização, em qualquer hipótese, de recursos do orçamento anual para suprir necessidades ou cobrir déficit de entidades da administração descentralizada ou de fundos sem autorização legislativa específica. Inciso 8º. Concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 9º. A instituição de fundo de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, incorporados ao orçamento de exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitido para atender às despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de calamidade pública, pelo prefeito. Artigo 165. A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder aos limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas pelo poder público municipal, só poderão ser feitas. Inciso 1º. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2º. Se houver autorização específica na Lei das Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista,